Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Malaquias e a profecia que confunde os religiosos. A maior farsa do sistema religioso, que se tornou uma grande vergonha, são as profecias faladas por eles. Profecias essas que nunca acontecem, quando eles falam do fim dos tempos. E daí fica uma pergunta: e por que não acontece? E eles sempre erram. Na verdade é porque os métodos de interpretação deles não batem com o contexto que a leitura exige para uma finalização perfeita do entendimento da palavra. Eles não entendem nada sobre isso, sobre figuras simbólicas, os métodos de interpretação, nem das características da linguagem hebraica e também a língua grega, ou para que tempo foi falado as profecias. Sabemos que a exegese é contextualizada com aqueles dias e que só assim o contexto é relevante para a profecia escatológica, para que possam entender a verdade do Evangelho de Cristo. O cristianismo religioso ignora o fato de que aqueles dias estavam incluídos no fim dos dias, que aconteceria para o povo judeu. Creio que você entendeu que o sistema religioso ignora tudo, passando por cima dessas informações. E é por isso que eles erram. Veja qual foi a última profecia que veio por intermédio do último profeta do Velho Testamento, que foi Malaquias. Veja o que ele diz. Malaquias 4, 5 e 6. Versículo 5. Ele diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Perceba então que João era o próprio Elias, e ele veio 300 anos depois de Malaquias ter falado esta profecia. Confira o que diz em Mateus 3, versículo 7 ao 12. Versículo 7, que diz o seguinte: Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Versículo 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Versículo 9. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Veja bem, meu amigo, este é João Batista, o Elias, falado em Malaquias 4, 5 e 6. Então isso fala de um juízo eminente que reflete a sua delicada situação de imoralidade e abandono das exigências da aliança e as últimas palavras de Deus para o seu povo. Veja Malaquias 3, 1 e 2, o que diz. Versículo 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, como o sabão do lavandeiro. Perceba que esse texto fala do Messias Jesus de Nazaré e também do mensageiro, que era João Batista, o Elias.
Por isso, essa profecia se aplica apenas aos judeus daqueles dias, e não se aplica aos cristãos do primeiro século, e nem aos cristãos de hoje, e nem ao povo de Israel de hoje. Veja o que diz Malaquias 4:1. Diz o seguinte: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Aqui neste versículo fica claro que esta mensagem é dirigida ao povo de Israel no primeiro século, não é para hoje. Confira mais em Malaquias 1:1, o contexto da palavra que diz: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então hoje o sistema religioso não lê o contexto das palavras e diz que é para o futuro. Isso é muita cegueira espiritual, muita falta de entendimento. Pois é, meu amigo, o que eles esperam para hoje ou para o futuro não vai acontecer. Já aconteceu naquela geração, como diz em Apocalipse 6:17, que ninguém poderia suportar. Confira Apocalipse 6:17, que diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Bem, porque o sistema religioso não entende isso. É como eu falei no começo do vídeo. Isso acontece porque ignoram e corrompem a aliança. Assim como foi no passado, são corruptos hoje. Confira o que diz no capítulo 2, versículo 8 e 11, que diz: versículo 8: mas vocês se desviaram do caminho, fizestes muitos tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 11: e ao povo diz: Judá transgrediu, e em Israel e em Jerusalém se cometeu uma abominação, pois Judá profanou o santuário do Senhor, que ele amava, e se casou com uma mulher de um Deus estranho. Perceba que os sacerdotes perverteram a aliança e não guardaram a lei. E essas palavras representam o rompimento de uma aliança, porque os judeus foram infiéis a Deus. A fala de Malaquias a Israel é sentença aos judeus, a qual foi confirmada por João, e não pode jamais ser retirada do contexto. Mas o sistema religioso tira do contexto por causa da sua ignorância e da sua falta de entendimento. Por isso seus seguidores são escravos e têm medo do Apocalipse. Portanto, meu amigo, Elias veio como João Batista para preparar o caminho do Senhor. E o sistema religioso até hoje está esperando a vinda do Elias, sendo que isso já aconteceu naquela geração. Veja o que diz em Lucas 1:17. E irá adiante dele com o espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Então o que foi dito por Jesus não pode ser desmentido quanto ao que ele aponta sobre João Batista. O sistema religioso espera ainda o dia do Senhor. Eles esperam também a vinda de Elias para preparar o caminho de Cristo no futuro, coisa que nunca vai acontecer, porque já aconteceu. Este futurismo religioso sempre irá tirar a visão das pessoas da realidade do Evangelho de Cristo. E quem segue esta crença nunca irá crescer no entendimento da graça de Deus. Creio que você entendeu que Malaquias foi o último profeta que existiu na terra e que hoje não existe mais profeta. Todos os que estão aí se dizendo profetas são enganadores, pois João Batista era o próprio Elias. E quem falou isso foi Cristo, não foi o homem. Vou ficando por aqui. Creio que agora você está com a sua mente iluminada sobre este tema. Graça e paz a todos e até o próximo vídeo.